E lembrando que já está disponível no Instagram caixas de perguntas que ao final do programa serão respondidas pela Bispa Thalita. Anotem o nome do Instagram, @vencer_ com a gente, @vencer_ com a gente. Mande sua pergunta que ao final serão respondidas. E hoje o tema do programa é libertação pela bênção. É isso mesmo, libertação pela bênção. Responde aqui comigo, por qual meio você pensa que Deus fará um milagre em sua vida? Interessante, né? Quanto tempo você costuma demorar para levar uma situação ao conhecimento de Deus? Essa palavra aqui é uma palavra abençoada que o pessoal de Poços de Caldas já recebeu, o pessoal de Poços de Caldas que está nos ouvindo agora. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo para vocês que cuidaram tão bem de nós este final de semana na reunião de pastores no sábado, culto maravilhoso no domingo, né, Bispo? É isso mesmo, estava tudo maravilhoso. Então, quanto tempo você costuma demorar para levar uma situação até Deus? As pessoas deixam esgotar todos os seus recursos para depois procurar a ajuda e o auxílio de Deus ou o auxílio em Deus. Veja o exemplo da viúva que a gente trouxe lá no culto de Poços. Sim, domingo pela manhã isso, na nossa EBD. Então, é interessante que esse exemplo vai nos mostrar o quanto essa mulher demorou em procurar ajuda e o quanto isso a prejudicou. Então, muitas vezes você pode ser essa pessoa hoje que deixa chegar nas últimas consequências para depois pedir a ajuda, principalmente a ajuda de Deus. Justamente. Então vamos ler aqui comigo. 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. E ela disse: meu marido que o servia morreu, e o senhor sabe como ele temia o senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas, e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Então veja que o problema dessa mulher chegou até uma situação, até uma condição de limite. Chegou quase a perder tudo de mais precioso que tinha na vida dela, porque o que temos de precioso, o que temos de bem mais precioso, né, Bispa? São os filhos, concorda comigo? É a família, né? É a família, não é carro, não é casa, é a família. Se a família está bem, se a família está unida, se a família tem saúde, a gente está bem, não é? Então, essa mulher chegou a quase perder tudo. A perder seus bens mais preciosos, os seus filhos. E só neste momento, apenas nessa circunstância, numa circunstância já de fim, ela resolveu procurar a Deus. Então, será que realmente vale a pena viver uma vida no sufoco? Esperar aí até os 50 minutos do segundo tempo para procurar a Deus? Se ele já poderia ter resolvido essa circunstância muito antes deste credor ter chegado a praticamente levar os seus filhos? E observe que quando o marido dessa mulher estava vivo, a vida deles estava abençoada. Não tinha ameaças
para levar os filhos. E aí subentende-se que tudo bem, essa dívida já existia, eles tinham um empréstimo, como se faz hoje no banco, não é? Hoje no banco você pega um valor e o juros é 6% ao mês. Aquela época deveria ser muito mais. Então, quando a dívida não era paga, ela se tornava praticamente impagável, mas aqui dá-se a entender no texto que o marido fazia o pagamento dessas parcelas. E a partir do momento que o marido dela morreu, a vida desta família virou uma verdadeira bagunça, porque ela não tinha mais temor a Deus, ela não tinha mais um contato com Deus, possamos dizer assim. E daí a gente tem que reforçar, o marido dela temia a Deus e ela não. E o que acontece com a maioria das pessoas que chegam na presença de Deus, bispa? Uma pressa que Deus resolva tudo, elas levam na presença de Deus. Elas chegam desesperadas com cargas que vão anos a fio, e só chegam à presença de Deus quando realmente não tem mais a solução de nada, mais a solução para resolver nada. Não é isso que vem acontecendo? Mesmo. É porque assim, às vezes a gente tem uma mania de deixar tudo virar uma bola de neve. E depois, quando já está irresolvível, quando já se tornou mais de um problema, se tornou muitos problemas, insolúvel, aí a pessoa procura Deus. E o interessante é que quando procura Deus, ainda procura com aquele pé batendo depressa. Faz logo, porque o credor já está vindo e vai levar os meus filhos. E se levar os meus filhos, a culpa é do Senhor que não fez um milagre. Como a gente tem esse comportamento... E é um comportamento que nos atrasa demais, é um comportamento que nos impede de viver coisas muito boas, porque Deus não é um Deus levado pela pressa do problema. Tem muita gente que acha que Deus é movido pelos nossos problemas. O problema é muito difícil, então Deus vai agir rápido. E não é assim que funciona. Ou até pensam que Deus ele é movido pela nossa vontade, pelos nossos desejos. Não é assim que funciona. Não, eu preciso disso hoje, vai acontecer hoje. Calma. Ela passou um bom tempo, né, sem procurar Deus depois que o marido dela faleceu, e ela só veio a procurar depois de um tempo que o negócio já tinha desengringolado de um jeito que não... Já tinha. Então, como a bispa disse, não funciona assim, porque Deus é relacionamento, né? É relacionamento. Deus é através da vida do profeta Eliseu que foi dada uma experiência a essa mulher. Ela teve a oportunidade de integrar o comando da vida dela na presença do Senhor. Como era feito com o marido, como era feito na época do marido. Deus falou assim, olha minha querida, como essa família é uma família que seu marido era temente a Deus, porque como a gente diz na igreja, né, não pouco comum, em que um procura mais que o outro dentro do lar, e esse lar ele é sustentado pela procura e pelo joelho no chão do outro. E no caso aqui era do marido dela, e Deus deu a oportunidade de que ela fosse temente a Deus assim como ela. E quando ela de fato entregou sua vida, Jesus falou, Senhor, o Senhor é minha única solução aqui para este problema. Eu não tenho condição humana de resolver essa questão. As minhas forças já são insuficientes para que eu encontre uma solução. É aí que veio a resposta e a solução definitiva de Deus. É verdade, mas isso exige todo um processo, né? Não, com certeza. É todo um processo, tem que se confiar que Deus é o que vai agir na sua vida. Teve que ter fé para se entregar a Deus. Os credores já estavam prontos para levar os filhos. Iam levar, não tinha muito o que fazer. E essa mulher, ela teve que entregar essa situação às pressas e pedir uma solução. E acreditar que Deus faria um milagre. E eu coloco aqui hoje em dia, né, bispa? Hoje em dia, gente, vem acontecendo muito isso. As pessoas, elas querem um certo imediatismo de Deus e às vezes não estão elas preparadas para receber esse milagre do Senhor, para receber coisas grandes do Senhor. Vão à igreja um dia pedir ao Senhor, entregam sua vida ao Deus e nunca mais voltam à igreja. Escuta, meus irmãos, não pense que deixar de ir à igreja vai resolver seus problemas. Os seus problemas serão resolvidos na igreja.
Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. É isso. É necessário entregarmos nossa vida a Deus. É necessário sermos batizados no Espírito Santo. É necessário fazermos a leitura da Bíblia. É necessário termos uma vida correta com Deus. E aqui não estamos falando de boas obras, porque boas obras não salvam. A Bíblia deixa isso muito claro. É nossa vida, é nosso relacionamento, é nossa entrega com Deus. É assim que vamos conquistar e conseguir as nossas coisas. O interessante no caso dessa mulher, e isso vem para nós também como uma estratégia, quando ela procura o profeta Eliseu e conta toda a situação, ele não é movido a responder de uma maneira em que resolveria o problema dela de maneira imediata. Tipo, vamos fazer uma vaquinha entre os profetas e a gente dá um jeito de pagar essa dívida. Até porque essa dívida estava tão alta, quando um credor, naquela época, levaria os filhos, é porque é uma dívida realmente impagável. Os filhos teriam que trabalhar a vida toda escravo para compensar o valor da dívida e não seria pago. Então era algo realmente muito complicado. E para se ter noção do valor da dívida, azeite era muito caro, era muito valioso à época. Sim, não é um azeite de óleo composto que a gente compra no mercado. Seria mais aquele azeite fino de extração pura, né? Que a gente sabe que 1 litro aí de azeite hoje... A primeira tiragem. Seria aí mais de R$100, imagina naquela época, que seria bem mais caro. Então tinha um valor agregado a isso. Sabe, aquela mulher, ela tinha um problema que talvez tenha o mesmo peso hoje na tua vida, alguma situação, um problema de saúde, um problema no casamento, que você olha e fala, caramba, não tem mais solução. Deixei chegar num ponto que não tem mais solução. Ou problema na saúde, deixei chegar num ponto que agora não tem mais solução. E às vezes já vem sem solução, né? Já vem a notícia sem a solução mesmo. Mas eu gostaria que você pensasse, quantas vezes a gente deixa as situações chegarem no ponto, né, dessa mulher? E a solução que Deus trouxe foi uma solução muito incrível, foi uma solução extraordinária, que só Deus poderia dar. Que ele diz para ela, pegue vasilhas vazias com seus vizinhos e amigos. E por quê? Porque todo mundo já sabia da situação delas, pode ter certeza, numa cidade, num vilarejo pequeno. Aqui em São Sebastião do Paraíso, o povo já sabe da vida de todo mundo. E ainda é uma cidade grandezinha, perto do vilarejo daquela época, certo? Sem dúvida. E todo mundo sabia da condição daquela mulher, todo mundo sabia que o marido dela havia falecido, todo mundo sabia das dívidas, todo mundo sabia, né, dos perrengues que aquela mulher estava passando. Mas mesmo assim, ela teria que fazer um ato de entrega e um ato de fé antes que Deus fizesse provisão sobre a vida dela. Talvez você hoje está pedindo provisão de Deus para a tua vida, porta de Deus, milagre de Deus, e Deus está dizendo, antes que tudo isso seja liberado, porque Deus tem sim isso para a tua vida, você vai ter que tomar o passo de fé que essa mulher tomou. Pegue vasilhas vazias, não poucas, com seus amigos e vizinhos. Você vai dizer, vou atrás de Tupperware, bispa? Não. Vasilhas vazias é uma linguagem para dizer, procure pessoas que estão vazias de azeite. Porque ele pergunta para ela, o que você tem? Ela vai dizer, eu não tenho nada, eu só tenho um jarro de azeite. É a única coisa que eu tenho. E aí ela vai ter que expor o que de melhor ela tem. Sabe, você pode hoje estar passando por um problema, pode estar passando por situações difíceis, mas você tem uma esperança que ainda está dentro de você. Você tem algo que você pode ofertar no altar do Senhor. E é isso que Deus quer, que você pegue o que você tem e oferte no altar dele como um voto. E ali o voto daquela mulher foi, pegue vasilhas vazias. Para a gente trazer isso como algo a ser feito agora no dia a dia nosso, seria pegue pessoas, amigos e vizinhos, não poucos, mas muitos, e comece a encher eles com o seu azeite. Comece a dizer para eles o que eu vou fazer na sua vida e comece também a ouvir deles o que eles precisam que eu faça na vida deles e comece a implantar neles a presença de Deus. O azeite, ele fala muito sobre a presença do Espírito Santo de Deus, né? E também como cura, como remédio, é um unguento. Então, nós podemos hoje dizer o seguinte, Deus quer que você tire o foco do seu problema, porque não falou-se mais sobre o problema, não se deu mais enfoque à questão do credor que estava vindo. Era como se Deus não estivesse nem preocupado com isso.
E às vezes nós precisamos entender que vai parecer muitas vezes que Deus não está muito preocupado com o que nós levamos na presença dele. Por quê? Porque Deus ele não trabalha só para resolver um problema, ele trabalha para restaurar a nossa vida. E ele não entra na atmosfera da nossa pressa, ele entra na atmosfera da restauração da nossa vida. E aquela mulher, ela, como o pastor Eduardo disse, ela teve que ter um passo de fé. Por quê? Porque parte dela estava com medo dos credores, mas parte dela sabia, pela experiência que o esposo dela tinha com Deus, que ela poderia ouvir o comando de Deus e Deus faria alguma coisa por ela. E ela teve que se render, porque não tem como a gente viver bipartido. Não tem como a gente viver metade crendo, metade não crendo. Nós vamos ter que focar. Foca a sua fé no que realmente você espera viver. Se você esperar viver destruição, você vai viver destruição. Se você espera viver bênção, então você vai ter que focar todas as suas forças, tudo que você tem, a sua jarra de azeite, hoje pode ser fé, pode ser esperança. Você tem que pegar essa sua fé e começar a espalhar. Na quarta-feira passada, nos cultos de desenvolvimento que nós temos na Serrema, aqui no Templo Central, a gente falou muito sobre a esperança, né? Você tem esperança em quê? Todo mundo tem esperança na vida. A sua esperança está nas coisas boas ou sua esperança está nas coisas ruins? O que está saindo da sua boca? Bênção ou maldição? Porque a fonte que jorra água doce não pode jorrar também água salgada, não vão se misturar. Então, o que vem saindo da boca de vocês? Pensem nisso. O que a gente tem enchido a vida das outras pessoas? O que a gente vem enchido a vida das outras pessoas com bênção ou com maldição? Até mesmo com mau testemunho, muitas vezes, né? Justamente. Às vezes a pessoa tá ali, ela tá te olhando, ela nem cristã é, e tá vendo o seu comportamento, as suas palavras, a sua desistência. Então, assim, você tá enchendo ela de um Deus estranho. E não é isso que é para nós fazermos. Na nossa vida, nós vamos ter desafios. Desafios que vão tentar nos jogar no chão, nos fazer desistir. O inferno vai tentar resistir à nossa fé. Vai dizer para nós que nós chegamos num ponto em que Deus não tem nada para fazer por nós. E o que Deus propôs para aquela mulher foi totalmente o contrário. E você vai espalhar para todo mundo a notícia de que você vai viver um transbordar de azeite tão grande que você precisa de encher a vida dessas pessoas com essa verdade. O texto continua dizendo que ela foi pedindo vasilhas até que chegou um ponto que acabou. E aí o azeite parou. Enquanto você tiver com a sua boca cheia da tua fé, da tua esperança, e não só jogando no ar, porque hoje em dia nós estamos com uma... Eu vou dizer nós, porque todo mundo está envolvido nessa tecnologia, então eu vou dizer nós. Nós estamos tão envolvidos com esse negócio de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter... E tantos outros. E tantos outros que a gente nem conhece mais, nem sabe quantas mídias existem hoje em dia. São milhares de mídias sociais. E a gente acha que falar de Deus é botar um versículo bíblico, é mandar um versículo bíblico. Não, o que Deus quer que você faça é algo que realmente seja relevante. Você saia de onde você está e vá até onde aquela pessoa está e comece a dizer, sabe, eu estou passando por um problema, mas eu tenho fé que realmente Deus vai fazer algo por mim. E eu gostaria de implantar essa semente de esperança não só da minha vida, mas na sua vida. Todas as vezes que nós contamos alguma coisa da nossa vida para alguém, geralmente esse alguém conta algo da sua vida para nós. Já prestou atenção nisso, pastor Eduardo? Uhum. Aconteceu isso comigo. Nossa, aconteceu aquilo comigo. Nossa, é normal você dividir. O ser humano é muito fácil em dividir as coisas. Sim. Encher a vida de uma pessoa não é só contar o que Deus vai fazer. Ah, bispo, mas como é que eu vou contar o que Deus vai fazer se ele não fizer? Pois é aí que você vai ter que dar o passo de fé. É aí que você vai ter que acreditar que a palavra que Deus te deu, ela é ou não verdade na tua vida. Você vai ter que aprender a crer antes de ver o milagre acontecer e a encher vasilhas com esse azeite que Deus te deu. A palavra de Deus é o seu azeite. Então, comece a implantar essa palavra no coração das pessoas, dizendo, se Deus vai fazer por mim, Ele vai fazer por você também. Eu vou orar por você. Eu vou te levar na igreja. Encha não poucas vasilhas. Vá, e não só em poucas pessoas, mas vá em muitas pessoas. Faça dessa situação da sua vida um palco para a glória de Deus. É aí que Deus se manifesta para transformar a nossa vida. Às vezes nós estamos orando, Deus me transforma na minha área sentimental, Deus me transforma na minha vida espiritual, Deus me transforma no meu casamento. E de repente Deus libera um problema, Deus libera um impasse, um desafio para nós. E
aquilo ali era o que você precisava para encher vasilhas e tomar atitudes de fé e de repente você está retrocedendo. Está abrindo mão de coisas. E isso vai atrapalhar com que você receba tudo que você estava pedindo. Deus libera situações para a gente se tornar pessoas de fé. Pessoas ousadas. No Ministério Rema, essa semana, nós recebemos uma palavra de Deus para esse novo centenário de São Sebastião do Paraíso, dizendo que nós somos uma resistência em Deus. E não é o inferno que nos resiste, nós é que resistimos ao inferno e avançamos. Então, nós precisamos encher a vida das pessoas com uma esperança. Você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. E eu espero que quando você ver, Ele faça também algo extraordinário na sua vida. Quando nós fazemos isso, é quando nós chegamos na presença de Deus e dizemos, Deus, olha, hoje eu realmente criei na tua palavra, hoje eu realmente fui atrás e fui uma pessoa abençoada. Eu não me tornei só apenas uma pessoa que acredita no Senhor, mas eu me tornei um abençoador, uma pessoa abundante de fé. E Deus vai dizer o seguinte, ok, eu vou liberar algo para a tua vida. E o interessante é que a palavra de Deus, ela não para. A revelação de Deus, ela não para. Quando nós nos tornamos abundantes em Deus e deixamos de focar no problema, deixamos de focar em emoções e sentimentos, eu vou te dizer, sentimentos podem se tornar uma carga e um peso tão grande que vai fazer com que você não consiga sair do lugar. São pesos. O que são sentimentos? Não são nem verdades, são coisas que você agora está sentindo, que vem para perturbar toda a tua vida e toda a tua realidade. Então nós precisamos parar e dizer, eu vou pegar o meu azeite e vou investir ele em algo bom. Pegue a sua vida, pegue a sua segunda-feira, hoje é 1º de novembro, hein? Pegue o seu mês de novembro e ao invés de fazer com que o diabo transforme ele numa destruição, transforme ele numa abundância em Deus. É verdade, e não pense assim, não, ano que vem eu começo. Não, comece agora. As pessoas têm essa mania, né? Não, ano que vem, ó, tem muita coisa para você fazer até dezembro. Tem muita coisa, muita bênção que Deus pode liberar em sua vida, que bênçãos que Ele tem para liberar em sua vida até a virada do ano. Então não pense assim, o ano já acabou. Não, o ano não acabou, não. Tem muito ano pela frente, meus irmãos. Muita coisa para acontecer. Muita bênção para você receber e muita bênção para você passar. É verdade. Porque a gente sempre está protelando. Não, depois eu mudo, depois eu vivo. Hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou sobrecarregado, sabe? Hoje eu estou triste, então eu não vou encher a vasilha de ninguém. É hoje que você tem que fazer isso. Porque quando a gente enche a vida de alguém com a abundância da palavra de Deus, nós somos cheios. Olha, eu acho maravilhoso, e isso vem acontecendo, claro, sempre, quando a pessoa ela é abençoada e ela quer abençoar o outro. E como ela vai abençoar o outro? Levando o outro à igreja. E daí esse outro é liberado cura para essa pessoa, é liberado libertação para essa pessoa, é liberado bonança financeira para essa pessoa. E daí essa pessoa abençoou o outro e olha a plantação que foi deixada. Tudo é plantação. Tudo é plantação nessa vida. Se a gente quiser colher, a gente tem que plantar. E olha, não tem a opção, não temos a opção de não plantarmos. Sempre vamos plantar em nossas vidas, ou coisas boas, ou coisas não tão boas. Então escolha plantar a coisa boa para que você colha maravilhas. Sabe, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Início de manhã, eu estava orando ao Senhor e Deus me deu uma frase muito interessante, sabe, pastor Eduardo? Seja você a pessoa que sempre vai estar lá. Eu gostei dessa frase. Seja você a pessoa que sempre vai estar lá. Não interessa se o mundo está explodindo ou se o mundo está maravilhoso, cheio de flores e borboletas na primavera. Seja você a pessoa que sempre vai estar lá. Amém, e é dê isso mesmo. tudo o que há de melhor que eu implantei em você. Sabe, todo mundo, você pode dizer, a bispa Thalita e o pastor Eduardo vivem uma vida tão perfeita. Eu vou te dizer, todo mundo tem problema. Todo mundo passa por situações. Mas sabe qual é a diferença? Nós escolhemos partilhar o azeite. Escolha partilhar o azeite de Deus para a tua vida. Escolha encher as pessoas com o que Deus te deu. Talvez você esteja como essa mulher, mas eu só tenho uma jarrinha pequena. Se eu encher o outro, eu não vou nem ter força. Eu não tenho força nem para mim. Pois é, esse é o mistério do milagre de Deus. Ele está dizendo, enche o outro, porque quando você terminar de encher o outro, você vai estar cheio de novo.
E você estará muito mais cheio, e muito mais cheio, e muito mais cheio. E você vai ter condições agora de enfrentar, porque eu vou te dizer, enquanto você está fazendo algo, abençoando alguém, Deus está abrindo os seus olhos, está te ensinando, está te levando numa posição diferente para você poder ter condições de enfrentar aquilo que você chegou na presença dele sem poder enfrentar. Deus é muito abençoador. E o jeito dele de fazer milagre, ele nos ensina a viver. Seja um abençoador. Só tem um jeito de Deus romper com cadeias na nossa vida. Ensinando a gente a ser abundante. Tirando essa mentalidade nossa de, mas hoje eu tô cansada. Imagina, pastor Eduardo, você tá lá no escritório e aquele cliente sempre complicado e você diz, quer saber? Eu não quero mais ser advogado. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Mesmo não é assim que dê vontade. Mesmo que muitas vezes dê vontade de você chutar o balde, sair correndo e falar, eu não quero mais. A Poliana chegar e falar, eu não quero mais ser da mídia, né, Poliana? A Poliana até regalou o olho aqui agora. Ela falou, não. Dá pouco trabalho, né, Poliana? Dá muito trabalho, né, Poliana? E hoje a Poliana aqui é abandonada pela Cindy, viu? Mandem mensagem lá no Instagram da Cindy. Encham o Instagram da Cindy, gente. Hoje. Cindy foi sair pro feriado, deixou a Poliana sozinha. Deixou a Poliana só. Mas é verdade, porque nem sempre no início, e às vezes até no meio, a gente vai viver as recompensas que a gente quer. Veja que enquanto ela estava enchendo todas as vasilhas, a conta dela não estava paga. Os credores ainda estavam batendo na porta dela. Ou seja, você vai dizer assim, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Eu estou sendo uma bênção na vida de todo mundo e não estou vendo resultado nenhum. Mas não é sobre resultado, é sobre o que você está construindo em Deus. Na hora que Deus se mover, você vai ver a glória de Deus. Não, e aqui no texto a gente ainda tem algo maravilhoso, porque além dela pagar os seus credores, além de ela manter seus filhos com ela, trazer dignidade, bens, né, sobre a vida dela. Dignidade sobre a vida dela, ainda sobrou para que ela pudesse viver do resto, ter um novo recomeço. A teologia ainda especula que talvez aquele azeite continuou brotando. Porque para viver do resto significa abundância, né? É verdade. Porque uma hora ia acabar. Então tem teólogos que especulam que aquele azeite ainda continuava brotando. Então assim, quando você toma uma decisão, eu vou trazer aqui o início do pastor Eduardo. Quem sabe você está esperando chegar às últimas consequências para ir na igreja? Quem sabe você está esperando chegar numa situação intransponível para você buscar Deus? Não, busca Deus hoje, busca Deus agora. Tome uma decisão na sua vida. Fala, não, peraí, eu preciso viver. E a gente repara, né? As pessoas, elas geralmente chegam à igreja, geralmente porque não são todos, mas geralmente chegam à igreja quando, e tá certo, e Deus vai fazer esse milagre mesmo, quando já não há mais esperança. Ela não tem mais esperança em nada. Ela só pode se apegar em Deus, é o último fio de esperança nela, daí ela chega à igreja. Só que você pode colocar isso, eu não tenho esperança em nada, eu tenho em Deus, antes do problema chegar até aquela situação final. Exato. Olha, o que Deus deseja para você nesse 1º de novembro, início de mês, eu gosto de início, sabe? Me dá uma sensação de recomeço, me dá uma sensação de gás. Eu gosto do dia 1º dos meses, dia 1º dos anos. Não porque eles tenham o poder de fazer isso, mas porque eles te dão aquela sensação de vai, meu filho, vai, recomeça, levanta, sacode a poeira, bora pra cima. Por quê? Porque hoje Deus está te dando uma oportunidade de dizer, você pode escolher ouvir essa palavra e continuar do mesmo jeito e dizer, os credores vieram na minha porta, a situação está na minha porta e Deus não ouviu minha oração. Você pode dizer isso. Ou você pode dizer, Deus ouviu a minha oração, me mandou essa mensagem, eu vou me levantar e vou pegar a esperança que está dentro de mim, a fé que está dentro de mim, eu vou buscar Deus, porque a primeira coisa que aquela mulher fez não foi sair sendo abençoando a vida das pessoas, ela foi para a igreja, ela foi procurar o profeta e dizer, eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida, e a partir dali ela se tornou uma pessoa abençoada e abençoadora. Então, é como o pastor Eduardo falou, tem muita gente falando que você não precisa do corpo de Cristo, isso é loucura, isso é mensagem satânica. Basta só aceitar Jesus Cristo, tá tudo certo. Não tá tudo certo, não, porque o próprio Jesus estabeleceu a igreja. Por quê? Porque sozinho ninguém consegue. Isso é orgulho. Isso é o espírito da queda do inferno, o espírito do orgulho.
Sozinho ninguém consegue. Sozinho em casa você nunca vai conseguir. Isso é uma prisão para a tua vida. Então, saia de onde você está e procure a igreja e diga: Deus, fala comigo, me enche com a tua presença, porque eu vou sair daqui nessa segunda-feira à noite, depois do culto, e eu vou começar a encher as vasilhas dos meus amigos, dos meus vizinhos, de pessoas que estão vazias, e eu vou começar a dizer para eles: Deus vai fazer uma obra na minha vida, porque agora eu peguei firme com Deus. E se você quiser, eu vou pegar firme com você e nós vamos viver um milagre junto. Aí as coisas de Deus vão começar a serem abundantes na sua vida. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração? Antes da oração, só lembrando vocês que após nossa música, teremos respostas que foram enviadas pelo Instagram, @vencer_com_a_gente, @vencer_com_a_gente. Mande sua pergunta que serão respondidas ao final do programa, né, Bispo? É isso mesmo. Ore comigo nessa manhã. Ó Pai, nós entramos na Tua presença pelo Teu nome, Jesus Cristo. E nesse 1º de novembro nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar, sabendo que o Senhor é poderoso para nos ouvir. E pedimos ao Senhor que onde quer que os Teus filhos estejam, que sejam tocados pelo Teu Santo Espírito agora. E que toda mensagem maligna, mentirosa, que estava prendendo as suas vidas e as suas mentes de derrota, de tristeza, de destruição, de desânimo, de qualquer tipo de mensagem que seja de destruição, que sejam removidas da vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, incomoda o coração daqueles que ainda estão esperando chegar nas últimas consequências. Incomoda agora, em nome de Jesus, tira todo espírito de comodismo dos seus corações e das suas mentes. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, coloca som de esperança agora dentro dos corações e das mentes. Um som de vai lá buscar a minha presença, vai lá buscar a minha presença, porque lá vai ter palavra, lá vai ter orientação, lá vai ter estratégia para você. Porque é isso que vai acontecer, você vai buscar Deus e Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar orientação. Então, em nome de Jesus, o que prendia você de buscar Deus, seja livre agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos o seu mês. Nessa manhã nós abençoamos a sua casa, nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua família, nós abençoamos o seu trabalho. E nós pedimos ao Senhor que você seja uma bênção onde quer que você esteja. Que a unção do Senhor venha e transforme a tua vida, a tua realidade, a um ponto de você ser um proclamador de paz, de justiça, de milagre aonde quer que você esteja. Em nome de Jesus, que a tua vida e a tua história venha a mudar. Esse é o nosso pedido, é o nosso desejo, é entregue no nome de Jesus ao Pai. Amém. Amém. Vamos às perguntas com a Bispa Thalita, enviadas ao longo do programa pelo nosso Instagram, @vencer com a gente. Poliana, qual é o Instagram da Rema? Conta pra gente, Poli. Ser Rema. Esqueceu, a Poliana esqueceu. Bispa, qual é o Instagram da igreja? Rema. Ser Pegou de Rema. surpresa, né, Poliana? Peguei Não a dá, Poliana né? de surpresa aqui. Tá vermelha. Perguntar o nome beleza. dela, ela nem sabe. Não sabe. Então o Instagram da igreja é Ser Rema. Acompanhe lá e você também pode Rema acompanhar. com RH, né? que às Rema vezes com funciona. RH, justamente. Ser CER, Comunidade Evangélica Rema. Rema com RH. E também você pode acompanhar os cultos. O culto de domingo, inclusive, já está disponível no YouTube. É isso mesmo. Se você é de outro ministério ou de outra cidade, você pode nos acompanhar. Tem culto ao vivo e fica gravado no YouTube sexta e domingo. Isso mesmo. Vamos às perguntas, Bispa. Bora lá, minha gente. Pedro Henrique mandou aqui, Bispa. Como conversar com uma pessoa e introduzir o Evangelho? É muito simples. Ao invés de você tentar impor o evangelho, como muitas pessoas tentam impor, você é errado, você é isso, com uma acusação, conta o que Jesus fez na sua vida. Conta porque você é tão cativado pela mensagem de Jesus. Mostra o quão importante Jesus é na sua vida e na sua Mostre os história. frutos que Mostra Jesus os fez na frutos sua que vida, Jesus na te sua colocou. família. Exatamente. Eu acho que é uma das melhores maneiras de você falar de Jesus para alguém, é você falar quem é Jesus na sua vida. É isso mesmo. A Paula mandou aqui conosco como gerar esperança em uma pessoa. Dê a sua esperança para ela.
Uma pessoa sem esperança, ela só precisa de uma coisa: que alguém dê a esperança que tem para ela. Então, dê a sua esperança para as pessoas. É uma maneira, eu acho que talvez seja a única maneira de gerar esperança em alguém, é você dando essa esperança que você tem para ela. Amém. Tem aqui uma outra pergunta da Ana Clara. Essa pergunta eu vou ler inteira aqui como está, viu, Ana Clara? Porque é grande? Se Deus me deu uma resposta e eu preciso agir, mas no processo ele liberou uma palavra e não sei se foi para mim, mas é contra o que recebi dele há tempos atrás, então o que é contra foi para outra pessoa? Interrogação. KKK. Não sei se deu para entender. Acho que deu para entender. Viu, Ana Clara? Deixa eu só pegar aqui, que daí eu vou olhando. Se Deus me deu uma resposta e eu preciso agir. Tá, se Deus te deu uma palavra, você fica com a palavra que Deus te Mas deu. ela não sabe se a nova é para ela. Então, mas se ele liberou uma palavra e eu não sei se foi pra mim, e essa palavra é contra o que eu recebi, Deus não é doido. então essa palavra não é pra você. Né? Porque se Deus já te deu uma palavra, depois dá outra que não tem nada a ver. Não, peraí, calma. Deus não é assim. Então, já dá pra entender aqui que essa palavra não é pra você. Porque ou Deus manda para direita ou manda para esquerda. Se ele já te falou para fazer uma coisa, faz essa coisa. No meio do caminho não vai falar, mudei de ideia, vamos ali agora. Não faz isso, né? Então, talvez essa palavra realmente não seja pra você, seja pra outra pessoa. Agora, pode colocar uma pulga atrás da tua orelha, hein? Pode, pastor Eduardo. Por favor. Será que você ouviu direito da primeira vez e ele estava tentando falar com você da segunda vez? Agora é hora de você orar e ver se foi sua emoção, se não foi sua emoção, se realmente ele tinha falado com você e depois ele estava só tentando te orientar, dizendo, não, minha filha, eu não falei isso não. Aí você vai ter que orar. Amém. Oração e aproveita o jejum. Aproveite o jejum aí dos 3 meses e... A melhor coisa, sabe, Ana Clara, é você dizer o seguinte, eu não quero nada, eu quero a tua vontade. E o que o Senhor tiver para mim, eu vou aceitar. Tô confusa, fala comigo de novo. Eu gosto muito do texto de Sansão em relação a isso, porque o pai de Sansão, quando recebeu a mensagem, via notícia pela mãe, ele não entendeu muito bem. E ele fez uma coisa única na Bíblia, que foi falar para Deus, manda o anjo de volta aqui, que eu preciso conversar com ele de novo. E Deus ouve isso. E Deus manda o anjo de novo lá e ele pergunta, mas como assim? Eu vou ter um filho? O que eu tenho que fazer com ele? O que ele vai ser? Ele tinha tantas dúvidas. E o anjo respondeu. Então, assim, tá confuso? Em vez de você sair tomando decisão atropelada, para e fala, Deus, por favor, fala comigo de novo que eu tô confuso. É a melhor coisa. Ótimo. A Valéria Carmo pergunta aqui pra gente. Bom dia, pastores. Poderiam falar sobre Hebreus 6, sobre perder a salvação? Talvez seja uma sugestão de tema, mas tem como dar um spoiler agora, bispo? Hebreus capítulo 6, Paulo vai falar que aquele que cai da graça. É uma expressão que Paulo fala. E ele está falando sobre o Espírito Santo. A única maneira de você perder a sua salvação, que é o que Paulo expõe ali em Hebreus capítulo 6, é quando você recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, e você abre mão do Espírito Santo para estar em um tipo de religião, pode ser até evangélica, ou outra religião, que abre mão da manifestação do Espírito Santo. Paulo diz que você caiu da graça. E quando uma pessoa faz isso, não é que Deus diz assim para ela, tchau, não quero mais você. É que é o Espírito Santo que traz o arrependimento e a manifestação do que é Jesus. E quando você já tem o Espírito Santo como seu Deus, ora em línguas, fala em línguas, você é uma pessoa que recebeu o reino de Deus, quando você rejeita, porque para você perder o Espírito Santo, você tem que rejeitá-lo. Você tem que dizer, eu não acredito. Eu não acredito no Espírito Santo. Então ele se afasta. Ah, eu não acredito no Espírito Santo. Eu vou viver uma religião diferente da Bíblia. Não interessa se ela se denomina evangélica, mas é diferente da Bíblia se não tem o Espírito Santo. Então você abre mão do Espírito Santo. E aí você não consegue se arrepender mais. Seria a única situação de não arrependimento, né? É. Porque assim, você pode sair da presença de Deus, se desviar e voltar a se arrepender e Deus vai te aceitar.
Outra coisa é você negar a Deus. Isso daí é complicado. Abre mão, né? Daí ela tem um complemento aqui. Eu não tenho milagres novos para contar. Posso duvidar da minha salvação? Não, você pode duvidar do seu relacionamento com Deus. Você pode ter se esfriado. Você pode estar indo na igreja só para bater cartão. Você poderia hoje se levar a juízo na presença de Deus e falar, caramba, que tipo de cristã que eu estou sendo? Me perdoa, Deus. Eu não tenho orado o suficiente, eu não tenho jejuado, eu não tenho sido uma pessoa abençoadora, eu não tenho sido a filha que o Senhor espera que eu seja. Eu deixei a minha esperança em algum lugar guardada e comecei a viver no automático uma religião. Então pede para Deus hoje, fala, Deus, me perdoa, me dá uma nova chance para viver a tua vida, porque eu vou te dizer, quando a gente tem relacionamento com Deus, todo dia a gente vê a glória de Deus, vê o mover de Deus, vê a beleza de Deus na nossa vida. Então, o que aconteceu foi que você se tornou uma pessoa religiosa. Amém. O Pedro pergunta aqui, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer que ele é uma força, que ele não é o seu Deus e que você não precisa dele. Você não precisa de batismo no Espírito Santo, você não precisa de orar em línguas, você não precisa ser direcionado por ele, que ele não é o consolador, como Jesus disse, e ele não é aquela pessoa que vai te conduzir ao céu. Você não precisa dele, você só precisa de Jesus. Então você blasfemou contra ele. Tem até aquele louvor, não é força, não é poder, mas é o Espírito de Deus. de Deus. Eu não vou cantar para não... Na verdade, isso daí é o versículo bíblico de Zacarias 4:6. Sim, sim. Né? Então, assim, se você abrir mão do Espírito Santo, você blasfemou contra ele. Amém. Temos mais perguntas, Poli? Acabaram as perguntas por hoje. O pessoal gosta de falar sobre teologia, hein? Aleluia. Vamos trazer alguma coisa aí nos próximos programas falando um pouquinho mais sobre teologia. Vamos sim. E temos um convite especial para fazer a vocês hoje. Hoje, em todos os templos do Ministério Rema, dia 1º de novembro de 2021, segunda-feira, véspera de feriado, temos um culto abençoado para vocês. Culto de oração. Temos culto de oração maravilhoso. Não deixem de ir. Os cultos de orações têm sido um mover tremendo na vida das pessoas. Hoje há culto de oração no São Judas com a pastora Natália. Culto de oração lá no Jardim Planalto com a pastora Ana, com o pastor Creuso. Culto de oração no João 23 com o pastor Carlos. Culto de oração em Poços de Caldas. E culto de oração aqui na Serrema com a pastora Thalita. Com a bispa Thalita. Eu mesmo erro, pastora, bispa. É Thalita, né? Com a bispa Thalita aqui lembrando no Templo que em Central. Poços de Caldas é lá no Manacá. Poços de Caldas hoje, culto de oração no Manacá. E hoje aqui no centro, perto da Praça do Tiro de Guerra, tem culto de oração com a bispa Thalita. Não e deixem com louvor, de ir. Né? Eu faço sempre junto com o pessoal do louvor. É muito... Os anos de São Sebastião do Paraíso, que se deu na segunda-feira passada, né? Isso mesmo. E temos também culto todas as quartas, sextas e domingos, além das agendas excepcionais, que são as reuniões de jovens. Este final de semana aqui, gente, sábado, jovens, esse final de semana, sábado, tem reunião geral de jovens com a Débora. Vai ser maravilhoso. Você que é vai jovem, ser tá tremendo, ouvindo, vai ser maravilhoso. Eu não vou estar porque estaremos em missão em outra cidade. Mas se eu estivesse, também iria, porque somos jovens, né, Bispo? Muito jovens. E sempre que dá, estamos nesse culto, estamos participando deste culto também. É isso mesmo. E daí temos também culto de homens e mulheres, sempre a partir das 19h30. 19h30 até 21 horas. Não deixem de ir, não deixem de ser abençoados para abençoar. E quarta-feira, o pastor Eduardo não falou, mas eu vou falar para vocês. É com ele, viu, gente? Lá na Central, na Regional, quartas de desenvolvimento com o pastor Eduardo. Tá imperdível esse culto, todo mundo tá amando. Por quê? Vai falar sobre o quê? Sobre como você pode desenvolver no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, e etc. É uma quarta abençoadíssima. Então, se eu fosse você, quarta-feira eu estava lá na Regional, porque é bênção demais. Amém. Em nome de Jesus, quintas, vamos levar as quintas para Poços de Caldas, a quinta do mesmo. desenvolvimento.
né, Bispa? É isso mesmo, eu acredito que vai ser agora, dia 18 de novembro, se não me engano, primeira quinta de desenvolvimento lá no Centro Impostos de Caldas. Lá nascer do Centro Impostos de Caldas. E como já dissemos, acompanhe nas nossas redes sociais para receber as novidades, receber as mensagens do dia, a palavra do dia. Deus tem liberado esse ano uma palavra por dia. Por mês. Uma palavra por dia. Também, né? Não, tem liberado uma palavra por dia Ah, no sim, Instagram. no Instagram claro que tem, sim. no Instagram tem, uma palavra por dia, é verdade. Deus tem liberado uma palavra por dia no Instagram, então esteja lá para acompanhar a palavra do dia pelo Instagram da Serrema, CERRHEMA, e também no @vencer_ com a gente, são nossas mídias do Instagram. É isso mesmo. E também não deixe de nos acompanhar no YouTube, deixando também, Bispa, um grande abraço para quem não consegue ouvir a Fiel FM por não estar no campo de abrangência ainda da Fiel FM. Então mandamos um forte abraço para quem está em Poços de Caldas, para quem está em Barreto, para quem está em Ribeirão Preto, para quem está em Campinas, para quem está em São Paulo, no Porto e na Ilha da Madeira. São pessoas que a gente sabe que sempre nos acompanham pelo Instagram, né? É isso aí. Um grande abraço para todos vocês. E a nossa segunda-feira aqui com vocês já vai chegando ao final. Fica com aquele gostinho de bis, quero mais, com que é certeza. isso que é o mais gostoso. Segunda-feira que vem nós estaremos juntos às 9 horas da manhã. A partir das 9 da manhã, em nome de Jesus, toda segunda-feira estamos aqui na Fiel FM e no meio da semana nos encontramos em um templo da Serrema, perto de você. É isso mesmo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Que Deus abençoe e um beijo.